A paz do Senhor Jesus, a todos os seminaristas do nosso Seminário Teológico do IBBC. Nós vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico. Estamos tratando a apostila de número 6. A matéria é Teologia do Novo Testamento. Nós paramos o vídeo anterior na página de número 25, retomamos na mesma página com a lição 2.6, Liberalismo Teológico. O liberalismo teológico foi resultado do racionalismo nas formas do deísmo e do iluminismo. O liberalismo também rejeitou conceitos fundamentais do cristianismo como inspiração, a inerrância das escrituras, a encarnação e expiação de Cristo, e assim a teologia do Novo Testamento foi esvaziada quanto à sua essência, no seu principal significado. Jesus foi o grande objeto de estudo dos liberais que iniciaram a busca do Jesus histórico. Muitos livros foram escritos a partir do século XIX, que foi o apogeu do liberalismo. O erudito alemão D.F. Strauss publicou o livro A Vida de Cristo, onde ele concluiu que a maior parte do material contido nos evangelhos seria de natureza mitológica. Ele introduziu a ideia do mito, conceito proveniente da filosofia de Hegel, e aplicou aos elementos sobrenaturais dos evangelhos. Em 1941, Rudolf Bultmann, teólogo alemão, um dos mais influentes do século XX, escreveu O Novo Testamento e a Mitologia. Ele propôs um programa de demitização do Novo Testamento, onde ele afirmou que não se pode ter certeza absoluta sobre o Jesus histórico. Bultmann rejeitou as doutrinas do nascimento virginal, os milagres, a existência de anjos e demônios, as intervenções divinas e a expiação do pecado pelo sangue de Cristo. A teologia do Novo Testamento foi submetida a uma análise puramente racional e o resultado disso foi que sobrou pouca coisa das Escrituras. Os liberais tornaram um mero documento histórico e religioso. Encerramos a página 25, página 27, lição 2.7, o centro da teologia do Novo Testamento. O centro da teologia do Novo Testamento é a pessoa de Jesus. O Novo Testamento está fundamentado nos ensinos de Jesus e dos apóstolos. A pregação de Jesus teve como temático o arrependimento que dá acesso ao reino de Deus. Somente em Mateus a expressão aparece 52 vezes como reino, reino de Deus e reino do céu. Ora, se enfatiza o reino, ora a natureza do rei e outros aspectos referentes à expressão física do reino. Assim, uma teologia do Novo Testamento é uma teologia do reino de Deus. Os evangelhos registram os atos e ensinos de Jesus. O livro de Atos relata o nascimento, o crescimento e a expansão da igreja. E as epístolas normatizam os ensinos de Jesus e explica sua relevância para a igreja. O Apocalipse relata a consumação da obra redentora de Cristo. Todos os fatos históricos do Novo Testamento, bem como os milagres, foram aceitos pela igreja primitiva e fizeram parte das pregações apostólicas. Assim, a teologia do Novo Testamento está estritamente ligada à pessoa de Jesus, sua vida e obras. Vamos para a lição 3, a teologia dos evangelhos sinóticos e Atos. Encerrando a página 26, entrando na página 27. O livro de Atos será tratado juntamente com os sinóticos, porque ele faz parte da obra de Lucas em 2 volumes.
Os sinóticos serão analisados à parte do Evangelho de João, porque os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, foram agrupados, como se encontram em nossas Bíblias, pela semelhança de estilo e conteúdo completamente diferentes do quarto Evangelho. João, que não é tão descritivo, mas interpretativo, e apresenta um estilo de abordagem totalmente diferente dos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são caracterizados pelas semelhanças, não somente nas suas estruturas e ordens, como também nas suas próprias palavras. Iremos abordar a teologia de cada livro, porque cada autor tem a sua própria perspectiva teológica, apesar das semelhanças de estilo e vocabulário. Não há uma obra teológica completa de Cristo, e nem no Novo Testamento em qualquer um dos sinóticos, mas no conjunto podemos definir grande parte da teologia do Novo Testamento. Ainda que os críticos liberais questionem as informações dos evangelistas acerca da vida e obra de Jesus, elas são absolutamente confiáveis, conforme afirma o erudito em Novo Testamento Leon Morris. Os evangelistas nos trazem informações confiáveis sobre Jesus. Alguns críticos destacam tanto o papel da igreja ao manusear a tradução incorporada, informações confiáveis, da igreja de manusear a tradição incorporada nos evangelhos, que Jesus é reduzido à insignificância. Não há dúvida de que o papel desempenhado pela igreja foi importante. Todos os autores eram membros da igreja e escreveram com as necessidades da igreja em mente. Cada um nos transmitiu, e nem poderia ser de outra forma, apenas informações que se preservaram na igreja. Muitas coisas da vida de Jesus nos são desconhecidas. Claramente o que foi preservado sobreviveu porque era lembrado pela igreja como algo importante. Na mesma página, lição 3.1, nós vamos tratando aqui a teologia de Mateus. Vamos lá. O Evangelho de Mateus é o evangelho dos discursos e sermões de Jesus. O autor dá mais atenção aos ensinos do Mestre do que Marcos, que é o evangelho dos milagres e ações de Jesus. Mateus é o evangelho do Messias. A pessoa de Jesus é amplamente abordada aqui como Jesus, filho de Deus, filho do homem, filho de Davi e Cristo. O material desse evangelho está apresentado em tópicos relacionados com o tema geral apresentado nesse livro, a saber, o rei messiânico e o seu reino. Ele começa com uma genealogia que inclui 4 mulheres gentias, o que implica na universalidade desse evangelho geral, e termina com a declaração do rei, já vencedor sobre o seu principal adversário, a morte. E agora possui toda a autoridade no céu e na terra, pelo que ordena seus súditos a conquistarem o mundo para o seu reino. Entre esses 2 pontos, o escritor se preocupa em apresentar as realizações e os ensinos de Jesus, que provam ser ele o rei messiânico, profetizado no Antigo Testamento, e que revela a natureza do reino dos céus, expressão usada por Mateus 15 vezes, enquanto Marcos usou apenas uma e Lucas nenhuma. Termina com a chamada para a grande comissão dirigida aos seguidores de Cristo, que os ordena a fazerem discípulos em todas as nações, conforme relato de Marcos 28, 19 e 20. Conforme relato em Mateus 28, 19 e 20. Relato em Mateus. Mateus foi considerado o evangelho mais importante e influente na história da igreja primitiva. Ele era muito usado na liturgia da igreja
e também no discipulado de novos crentes, já que o seu arranjo literário foi elaborado e agrupado de maneira que se tornou muito prático para esse fim. Devido ao seu aspecto judaico, os temas abordados por Mateus são essencialmente de caráter judaico, analisados de uma perspectiva cristocêntrica. Ainda na página de número 27, encerrando a página 27, o tópico 1, tratando de cristologia. A começar pela genealogia de Jesus, surpreende o fato da inclusão de 4 mulheres que já que não era comum incluí-las nas genealogias. O mais curioso ainda é que as mulheres mencionadas não são Sara, Rebeca, Raquel e Lia, mas são mulheres gentias, 3 das quais são de caráter, inclusive, questionável do ponto de vista moral: Tamar, Raabe e Batseba. Tamar teve um filho com o sogro. Raabe era uma prostituta. E Batseba, que foi esposa de Davi, com quem antes adulterou. Além dessas 3, uma moabita, Ruth, bisavó de Davi, que também consta na genealogia de Jesus. A cristologia de Mateus é mais sublime e explícita do que a de Marcos e Lucas. Os títulos usados para Jesus revelam a preocupação do autor em demonstrar que o prometido pelos profetas era realmente o Messias. Os títulos usados são os seguintes: Jesus Cristo ocorre no primeiro verso do livro, sendo que o nome Jesus ocorre cerca de 150 vezes e Cristo 17. 2. O filho de Davi ocorre 19 vezes. Essa frase era comum no período interbíblico para denotar o Messias. Em Mateus, os que empregavam essa frase com respeito a Jesus geralmente reconheciam-no como o Messias. 3. O Filho de Deus é um conceito claro em todo o livro, como, por exemplo, nos desafios de Satanás e Caifás. Não era um título usado por Jesus, mas ele refere-se a si mesmo como filho. Esse título era usado para expressar a autoridade e origem de Jesus. Essa expressão demonstra a divindade essencial de Jesus. 4. Senhor, Kyrios, no grego, título comum que era usado na Septuaginta para se referir a Deus. Implica na divindade de Jesus. 5. O Filho do Homem. São 29 menções nesse evangelho desse termo. Esse título aponta a humanidade de Jesus, sofrimento, ministério terreno e morte. A expressão está ligada à visão que Jesus tem da sua missão, que englobava não só sofrer pelos pecadores, mas também, no fim, ser exaltado. 2. Judaísmo e lei. Muitas vezes Jesus se chocou com os intérpretes da lei e foi acusado de ter quebrado a lei. Jesus não contrariou a lei, mas rejeitou a interpretação legalista e estritamente literal que os intérpretes davam a ela, e mostrou o seu verdadeiro significado. O conceito da lei, que para os líderes religiosos estava limitado apenas ao seu aspecto externo, em Jesus é devidamente interpretado quando ele a interioriza e destaca a importância dos pensamentos e motivações do coração. Em Jesus, a lei encontra sua maior expressão e cumprimento. O judaísmo, característico em Mateus, se preocupa com o papel e o cumprimento da lei. Apenas Mateus inclui uma restrição explícita da missão de Jesus e de seus discípulos como as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus deixa claro que a condição para fazer parte do corpo do povo de Deus não depende mais de ser membro de uma comunidade nacional, mas tem como base o arrependimento e a fé. 3. O discipulado. O ensino e a importância do discipulado estão em toda parte do livro.
No capítulo 4, Pedro, André, João e Tiago são chamados para o discipulado. Um pouco mais tarde, o autor do evangelho também é chamado. A condição para o discípulo imposto por Jesus era muito elevada. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Esse estilo de vida proposto por Jesus aos seus seguidores iriam exigir renúncia e sacrifício de cada um. Jesus estipulou um alto preço para ser seguido e não ocultou a realidade da perseguição que viria sobre eles. Os discípulos deveriam ser caracterizados por uma vida, encerramos a página 28, na página 29 prosseguimos, por uma vida reta, cheia de bons frutos e de amor, e viver de acordo com o que aprenderam com o Mestre e produzir bons frutos. 4. Tópico 4, o reino de Deus. Embora o termo reino de Deus não ocorra no Antigo Testamento, a ideia é clara no ministério profético entre os judeus. Há a ideia de que o reino seria governado por um descendente de Davi e que teria um aspecto político. Havia uma expectativa de um reino terrestre, como se via entre alguns movimentos revolucionários, entre os zelotes, conforme a opinião de George Ledin. Em toda a extensão do judaísmo, a vinda do reino de Deus foi aguardado como sendo um ato de Deus, talvez utilizando agentes humanos para derrotar os inimigos de Israel e reunir o povo de Israel disperso num todo vitorioso sobre os seus inimigos, em sua terra prometida unicamente sob o domínio de Deus. Em Mateus, o reino já está presente, é iminente e ainda espera consumação futura. A expressão reino de Deus é usada 5 vezes, enquanto a expressão preferida por Mateus, reino dos céus, é empregada 32 vezes. Essa distinção era feita apenas para evitar o uso do nome de Deus. Mateus usava expressões como reino, teu reino, e o reino de seu pai, o reino do meu pai. No total, as referências ao reino chegam a cerca de 50 vezes. Jesus ensinou a respeito das implicações éticas do reino. Ele disse que se a justiça dos discípulos não excedesse em muito a dos escribas e fariseus, certamente não entrariam no reino. Não basta chamá-lo Senhor, Senhor, é preciso fazer a sua vontade. 5. As parábolas do reino. Cerca de 1/3 dos registros dos ensinos de Jesus foi dado por meio de parábolas. É o evangelho que mais contém parábolas, sendo 23 ao todo e 10 próprias que não aparecem nos demais sinóticos. As parábolas como método de ensino foram muito utilizadas por Jesus, principalmente em Mateus, onde há um grupo especial de parábolas denominadas de parábolas do reino. É frequente o uso da expressão o reino de Deus é semelhante. Algumas parábolas ilustram alguns ensinos que exigem uma decisão imediata. Outras apontam para o crescimento do reino, a da semente, a do grão de mostarda. Outras apontam para o futuro, para a parúzia, a das 10 virgens e do ladrão que chega à noite. Mateus organizou um grupo especial de parábolas, que são 7 chamadas de parábolas do reino, onde o estudo das parábolas é importante porque elas desvendam aspectos importantes do reino. A parábola como recurso didático era utilizada por Jesus para ilustrar alguma lição importante que ele queria transmitir aos discípulos e, em contrapartida, dificultava o entendimento dos incrédulos. E 6,
terminando a página 29, igreja. Somente Mateus usa o termo igreja ou eclésia, a palavra grega para igreja, que significa chamados para fora, ou, em outras palavras, um ajuntamento de pessoas, assembleia, uma alusão à saída do povo que nas cidades gregas era convocado para sair de suas casas para se reunir em assembleias populares. Essa expressão era usada para designar Israel como congregação ou assembleia de Yahvé. Ela seria edificada não sobre Pedro, Petros, mas sobre a pedra, Petra, como explica Leon Morris. A pequena diferença entre palavras é importante. Pode-se entender o grego como o sentido de que a pedra é a confissão em si, não o homem que acabou de dizê-la. É sobre a base da confissão de Jesus como a Cristo, Filho de Deus, que a igreja será edificada. Muitos pensam que faremos mais justiça à frase se juntarmos as duas ideias e vimos a pedra como Pedro no ato de confessar sua fé em Jesus. Nós encerramos a página 29 e prosseguimos na página 30 no próximo vídeo. Boa aula, Deus abençoe.